Tá gravando. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos então dar início à nossa roda de discussão dessa segunda-feira, dia 28 de junho. Essa é a roda 3, Viagens, Migrações e Cultura Urbana. E a gente então vai contar com as apresentações do Carlos Henrique, com o tema Viagem Cotidiana, Avenida Brasil. Em seguida, com a apresentação do professor Miguel Gali, a importância das viagens para uma estética do surf, e em seguida da Luciana de Oliveira Dias, O Lugar da Vida, por uma compreensão das migrações. Queria desde já agradecer a todos pela presença, pela submissão dos trabalhos ao colóquio e desejar aí uma boa noite de reflexão para todos nós. Carlos, então a palavra é sua, a gente tem aí entre 15 e 20 minutos para essa rodada inicial e ao final a gente retoma aí esse debate coletivamente. Obrigado. Boa noite a todas aí, todos. Obrigado, Thiago. Obrigado, Miguel, aí, pelo convite. Bom rever vocês aí. Depois a gente estava na organização ali, né, selecionando os trabalhos, pensando um pouco, e agora tem esse encontro aí que Miguel levantou esse problema, essa coisa das viagens, uma perspectiva do campo da estética, das artes, das culturas urbanas. E aí, enfim, queria só brevemente tentar mostrar mais ou menos o que isso me suscitou, assim, como que está conectado com alguns trabalhos, e a gente vê se consegue conversar alguma coisa. No final, eu ver se eu consigo mostrar aqui ó, uma tela. Que é esse tema viagem cotidiana, né? Avenida Brasil, que é um pouco um trabalho assim que comecei a pensar a partir de alguns temas, a partir da disciplina que ministrei semestre passado na pós-graduação, que era sobre, chamava Histórias Potenciais, Raça, Gênero e Urbanização. E essa ideia da Avenida Brasil como uma viagem cotidiana, eu vou tentar organizar assim três pontos principais. A primeira é a Avenida Brasil e o seu adensamento. Um segundo ponto seria um pouco as reflexões críticas sobre essa ideia da estrada e a avenida, figuras retóricas e sobre esse respeito do campo do urbanismo, principalmente, né? E, por fim, essa ideia sobre debates e especulações imaginativas a respeito desses espaços. Bom, a Avenida Brasil, ela é um espaço, né, que, na verdade, foi assim objeto de uma tese do Renato Gama Rosa. Ele vai tentar ler a avenida desde 1906 até 1954. É um caminho como um caminho adicional ao trajeto de mar e trem, permitindo acesso mais direto ao Rio de Janeiro, uma variante de caminhos de expansão em direção a Petrópolis, e que conjuga essas dimensões funcionais mais imediatas com o ideário da época, lema do Washington Luiz, né, que era esse de governar e abrir estradas. Então havia um ideário centrado nessas rodovias, poderia ter sido alguma outra tecnologia, como as ferrovias, mas não foi, foram rodovias em que está amparado por uma visão tecnológica que privilegia a circulação, a velocidade, e isso do ponto de vista mais assim do campo político, uma primeira densidade que o Renato Gama Rosa vai levantar a esse respeito. Um segundo ponto é a ideia de Parkway emergente de Detroit dos anos 20, os desurbanistas soviéticos que tentavam produzir um outro tipo de espaço linear em que a cidade perdesse o seu aspecto mais topológico, ganhasse um sentido mais de circulação, mesmo amparado na conexão entre grandes aglomerações. E, por fim, os congressos nacionais de estradas de rodagem no Brasil, as bandeiras automobilísticas com caráter bastante colonizador e integrador do território,
que resultaram em congressos nacionais de estradas de rodagem, Saturnino de Brito, Armando Godoy. Então, foram muitas as preocupações que se adensaram em torno de uma ideia de construir um espaço em que se equacionassem as questões de circulação, de higiene, de saneamento e de infraestrutura. A Avenida Brasil, deixa eu ver aqui, a Avenida Brasil, ela atraiu uma massa enorme de trabalhadores para a sua construção, atraídos não só pela sua construção, mas também pelas indústrias que se instalaram ali posteriormente, a partir desse acoplamento, e que resultou, e ela esse espaço, né, construído de fato sobre um território, ela é uma espécie de rio de planície, né? O rio de planície você não governa como o Tamanduateí, assim, que todo ano enche e tal, assim, a mesma coisa um pouco a Avenida Brasil, dentro desses leitos, que eram essas áreas de mangue, e que ela foi construída com esse propósito, dentro desse ideário, mas que nessa mesma época tem um brotinho aqui de casa aparecendo, era uma espécie desses arrabaldes, assim, essas zonas um pouco mais distantes do centro urbano da cidade do Rio que se desenvolveu naquele momento, mais ou menos nessa direção, porque você já tem, nesse começo do século XX, um movimento migratório muito forte das populações negras, sobretudo, expulsos de uma dinâmica especulativa do Porto do Rio, depois vão habitar a região de São Cristóvão, a Baixada de São Cristóvão, a Baixada de Irajá, e também essa região onde hoje Manguinhos, Maré, Jacarezinho, áreas de quilombos muito próximos às regiões ali do Rio, da Cidade Velha, né, intramuros, e a gente tem, bom, eu pulei a Cidade Nova, que é a cidade que o pesquisador Bernardo Carvalho vai caracterizar como um bairro afro-judeu, ali onde hoje é a prefeitura da cidade. Então, nesse vetor de crescimento, de fato, há um movimento migratório, populacional, que resultou, e a Avenida Brasil é um impulso nesse afluxo, né? Ela motiva, ela consegue, de fato, funcionar como um elemento que vai catalisar esse processo. E o que a gente tem hoje, de fato, é uma região que foi muito adensada assim, nas suas franjas e nas suas bordas, né? Como resultado, que a gente tem, que é assim, essa grande massa populacional, esses grandes conjuntos de favelas, grandes conjuntos de infraestrutura, o campus da Ilha do Fundão, resultado da união de várias ilhas. Então, são várias operações de território que vão construir esse lugar da avenida. E a avenida, ela se tornou, então, essa espécie de híbrido, essa espécie de transgênico, né? Porque ela não é nem uma rodovia, nem uma rua, nem uma avenida, é esse corpo estranho na região metropolitana do Rio de Janeiro, extremamente desigual e violenta, e que vai gerar um trânsito que tem diferentes velocidades, um trânsito que é o trânsito do leito dos cantos da via, um trânsito que é o trânsito mais expresso de quem está no horário em que é possível circular com maior velocidade, e assim por diante. É um trânsito em que se sobrepõe, então, esses trajetos e que você pode, eventualmente, para boa parte dos trabalhadores que moram nas regiões, nas franjas metropolitanas, gastar ali 3 horas da sua vida diária nesse espaço de locomoção. E isso é por um lado, um sequestro, uma captura do tempo de vida dessas pessoas, mas ao mesmo tempo cria nesses espaços, seja no vagão, seja dentro do ônibus, seja nos pontos de passarela ou nos pontos de ônibus, um lugar de convívio, de sociabilidade, de troca, de comércio, etc. Então, tem esse ponto, né? Esse é o primeiro ponto, como meio que essa trajetória da rodovia. Um segundo ponto é assim, deixa eu pular aqui que está fora de ordem, assim, bom, não tem ordem, na verdade. Nos anos 70, o Aprendendo com Las Vegas é um texto já relativamente conhecido, acho que para quem é arquiteto, que é um pouco essa leitura da Denise Scott Brown com o Robert Ventura e o Steven Zanal, que eles levantaram questões sobre a produção intelectual do
urbanismo naquele momento. Nos anos 70, então, eles condensam um elogio aos cassinos, ao movimento da Strip de Las Vegas, com seus letreiros e seus luminosos neon, como uma expressão contundente, uma crítica contundente a uma experiência urbanística, que ela estava muito amparada numa produção funcionalista, do zoneamento entre as partes, da criação de um espaço, de um lugar, né, de um espaço que tem determinado por um ideário, né? Então, eles têm essa crítica muito forte a um tipo de produção urbanística naqueles anos, tentando elogiar um pouco essa lógica do espontâneo, de uma cultura popular, de uma cultura de massas incorporada à produção urbanística. Já em 2009, assim, saindo dos Estados Unidos, indo ali para Portugal, o Álvaro Domingues faz um ensaio sobre um espaço híbrido, que ele denomina essa figura potencial, figura teórica que ele cria, que ele chama de Rua da Estrada, né? Que é um espaço transgênico, que ele chama, né? Que resulta da história da industrialização em Portugal, um país à margem da Europa do pós-guerra, e que ele vai falar que é a forma mais banal dos processos de urbanização no país, que não configura um espaço legível e estruturado, mas um lugar difuso, fragmentado, uma mancha extensa e diversa, formada por um conjunto muito heterogêneo de atividades, sejam elas programadas ou não. Então, não é nem rua e nem estrada. A cidade não começa nem termina, esse território se prolonga e se mistura e se confunde continuamente, assim. E aí, eu acho que essas duas formulações têm um pouco a ver com o espaço da Avenida Brasil, claro que guardadas muitas proporções em termos de uma realidade social e conflagrada, assim, que a gente tem no Brasil e tudo, e tentando sempre muito pensar, historiar a partir de uma perspectiva de que essa história, assim, essa fragmentação, essa heterogeneidade nessa paisagem é muito resultado mesmo de um processo em que se acumulam essas falhas, não falhas, assim, mas umas histórias abandonadas, né? Assim, essa região toda de Manguinhos tinha um projeto para criar uma habitação de um bairro industrial em Manguinhos que ele não foi levado adiante. Então, mas são formulações, assim, tanto do Venturi quanto do Álvaro Domingos, que eles tentam trazer para o campo do debate central, como que expressões coletivas assim tentam integrar questões de uma dimensão coletiva no debate e tentar pensar um pouco como que esses fenômenos assim que escapam um pouco da nossa cultura mais elaborada, assim, né, estou me referindo à cultura urbanística, acabam que não são capazes de perceber essa experiência vibrante, assim, e as instabilidades provocadas e acumuladas no curso desse processo de formação de uma rodovia que é a Avenida Brasil, em que você tem esses tempos sobrepostos e muito multiplicados, assim, se interseccionando. E aí, só para assim levantar e pensar, assim, acho que é dois artistas, na verdade, que acho que levantam um pouco essa experiência sobre essas adaptações cotidianas e um pouco esse repertório de vestígios, para a gente pensar um pouco essa cultura, não só do ponto de vista visual, mas ao mesmo tempo de, se ela até oferecer alguma coisa que vá levantar problemas analíticos relevantes, chaves operadoras para pensar o espaço da cidade e ver não só a sua história, mas também caminhos de ação. Acho que a Leta Valente, assim, ela tem um trabalho que está em andamento, que é a Avenida Brasil 24 horas. A ideia dela, ela ganhou a Bolsa Zoom de fotografia, dividindo o prêmio com outro rapaz, um outro artista, que na verdade é um químico, que mora em Minas, e ela se propôs, então, fotografar os motéis da Avenida Brasil e tentar ver um pouco quais são as camadas que estão ali, que às vezes obviamente não estão contempladas, assim, não estão dentro
de uma lógica que escapa um pouco à lógica do planejamento urbano. E já como uma espécie de, esses motéis como uma espécie de espaço de ser heterotópico, tal, é mais ou menos um lugar justamente para onde se acumulam um conjunto de usos que não encontram lugar nos espaços em que a urbanização acabou por acolher e dar resultado formal e plástico para os seus melhores, digamos assim, instrumentos, né, de urbanismo. Assim. É muito interessante pensar que, talvez, né, eu penso que é interessante pensar nisso, que tanto o Leblon quanto a Baixada de Irajá, esse arrebalde de Manguinhos, eram regiões topograficamente e do ponto de vista geográfico, assim, de relevo, etc., muito semelhantes, cada qual urbanizada a partir de princípios e com valores e com expressões sociais completamente contrastantes, e cada qual, então, ganhando um resultado, uma paisagem muito, muito diferente, né? Então, a propósito da letra, isso ia virar uma exposição, não sei se virou, a ideia era fazer uma exposição em 2020, não sei se aconteceu, ao longo da Avenida Brasil. Aí tem algumas imagens um pouco para mostrar essas fusões, é uma coisa rápida que eu peguei hoje aqui no Google Street View mesmo, assim, muito para pensar como nesses espaços de acumulação e de interseção entre as velocidades, é onde estão assim depositados todo esse inventário de uma cultura urbana que tem um contraste muito grande com o que é esse espaço de passagem e de velocidade, né? No acúmulo desse trânsito, que esses letreiros, que essas formas visuais, que essas trocas de comércio, que esse trajeto dessas pessoas vai se acumulando e criando um repertório de imagem que pode, em alguma medida, não só nos informar para uma reflexão sobre a produção do espaço da cidade, mas também sobre o tipo de cultura que daí pode resultar. E com uma variação muito grande entre espaços, em toda a extensão da avenida, essa paisagem ela muda muito rapidamente, apesar de ser um lugar que, do ponto de vista do planejamento, ele tem uma característica única, né? Assim, organização de vias e etc., mas do ponto de vista das apropriações, das realidades que vão se configurando em torno ali, nesses fragmentos, ela é muito variada. E aí isso é uma fonte de inspiração para esse artista que eu tenho acompanhado aí no Instagram, Márcio do Vale. Eu acho o trabalho dele absolutamente potente, assim, muito forte, porque ele vai ler um pouco esse repertório visual e tentar pensar com uma experiência estética no campo assim do cotidiano, tentando reconfigurar objetos assim banais ou objetos que têm uma função, alguma, como uma quentinha, uma placa, e vai deslocando assim esses símbolos que ele vai encontrando e inserindo poesias assim nesses espaços, tentando um tipo de interlocução, um tipo de inscrição que fazem uma espécie de ruptura assim nessa nossa trajetória no espaço da cidade, criando então um elemento de surpresa, de imprevisível a partir justamente dessas coisas que se acumularam a partir de uma cultura popular, assim, né? Acho que talvez essa crítica do Márcio do Vale seja, em alguma medida, uma das respostas mais contundentes, talvez, para a leitura do Venturi sobre a strip de Las Vegas, porque ele faz ali um elogio do espontâneo, mas ao mesmo tempo sem colocar em primeiro plano que, na verdade, Las Vegas não é resultado de uma espontaneidade da rua e do vigor de uma cultura popular. Foi moldada muito pela máfia do jogo, né? Um espaço que foi moldado pela máfia do jogo e não pelo gosto do povo, pela experiência do cotidiano. Então, acho que há alguns limites para esse tipo de assimilação, é óbvio, mas eu levantaria para a gente pensar um pouco a respeito de como que esses cotidianos, essas experiências de troca, de inter-relação, se misturam muito e acho que criam espaços de experiência, não é sem querer romantizar nem nada disso, mas que podem, em alguma medida, ser fontes informadoras, assim, para a gente pensar em maneiras de ler essas culturas de rua, vamos dizer assim,
essa cultura urbana e as suas, enfim, questões que podem surgir e daí derivar, né? Acho que era isso, assim, que eu estava pensando, assim, para hoje, para essa roda, né? Já que é uma roda, meio que para botar na roda, assim. Obrigado, Carlos. É muito bom, interessante. Vou guardar aqui para o debate aí as questões e a gente volta com certeza para pensar isso junto. Eu queria então passar a palavra ao Miguel, que aí vai ser a nossa segunda apresentação com o trabalho A Importância das Viagens para uma Estética do Surf. Então, Miguel, a palavra é sua. Olá, gente, boa noite. Eu queria cumprimentar novamente aí o Carlos Henrique, meu colega de departamento, a professora Luciana de Oliveira, da Universidade Federal de Goiás, que também aceitou prontamente o convite. Então, é muito bom finalmente estar aqui com vocês, né? Depois de quase 2 anos de preparação desse evento. Eu peço um pouco dos ouvintes, assim, um pouco de paciência e de imaginação, porque eu não vou dividir imagens, eu vou realmente falar um texto que eu vou ler, e aí eu deixo a imaginação de vocês correr um pouco solta aí nesse ensaio que eu escrevi, que é se fosse teorização sobre as viagens de surf e também um pouco de descrição para aqueles que não conhecem. Então, herdeiros diretos de hábitos nômades que marcaram o início da história dos seres humanos, os surfistas guardam entre si a expectativa permanente de quando será a próxima viagem. A ambiguidade guardada nessa frase de abertura é proposital, porque estaremos, durante esse percurso que faremos, pensando e descrevendo uma viagem espiritual, com um lado mais místico ou subjetivo pessoal, sem deixar de lado o sentido mais usual relativo a um deslocamento espacial propriamente. Não se trata simplesmente, no caso das viagens de surf ou das surf trips, de uma viagem para um determinado destino, como nas grandes peregrinações obrigatórias de algumas religiões ou seitas, embora certos tipos de surf sejam quase sagrados e mereçam pelo menos uma ida na vida, ou que se volte a eles com certa frequência quando possível. A viagem é para algum lugar, evidentemente, mas o que existe como seu motor é um conjunto de experiências. Pode ser uma viagem de algumas horas para voltar no mesmo dia, pode durar semanas, meses, pode durar até uma vida inteira. Os surfistas são nômades em busca das experiências que envolvem o surf. Isso os vincula, de algum modo, às primeiras gerações dos seres humanos, que percorriam grandes distâncias em busca de lugares sempre melhores para sobreviver, como na busca pela presença abundante de água potável, proteção contra as intempéries climáticas, clima ameno, alimento, paisagens, etc. Se pensarmos a partir da história do surf, veremos que as viagens estão profundamente ligadas a essa prática esportiva. Numa história recente que remete à segunda metade do século XX, essa vinculação é mais evidente, mas está presente também se observarmos os primórdios da prática de surf. Como herdeira direta das navegações, essa prática esportiva, se tivermos em mente os primeiros registros do surf na América sobre os cabalitos, que são pequenas jangadas incas de junco que aparecem nas esculturas incas pré-colombianas, mas em uso até hoje, observa-se que se tratava de uma prática lúdica, mas também de um exercício para as navegações e deslocamentos fortemente ligados à pesca. O surf é uma prática que precisa das viagens para acontecer enquanto esporte, mas sua história remota mostra também o surf enquanto viagem tal e qual. Assim, sugiro que mantenhamos as viagens pensando-as como um meio para o surf, mesmo que o fim seja uma prática lúdica e toda uma estética se abra a partir daí, mas também como fim, ou seja, o surf ele próprio como sendo uma viagem. Chegar a essa conclusão através da história remota do surf, quando a própria prática do surf era uma viagem, um deslocamento sobre cabalitos, parece ser um caminho longo demais para se poder vincular as viagens de modo mais imanente a uma estética do surf. Afinal, todo surfista sabe que as viagens fazem parte da vida do surf, que não são apenas meio para uma prática de surf. No fundo, o que está em questão, seja de uma perspectiva histórica ou não, é que parece não ser possível falar do surf sem as viagens, pensando essas
seja enquanto meio, seja enquanto a própria prática do surf. E isso não apenas para o mundo dos surfistas. Quando se pensa numa estética do surf, ou no modo como o surf se mostra para quem tem curiosidade sobre, ou como é visto de uma maneira geral pelo grande público, como é apreciado e experimentado fora d'água, as viagens são parte integrante do imaginário do surf. Nossa comunicação pretende tematizar uma estética do surf, explorando assim os modos de aparecer dessa relação do surf através das viagens com o mundo e com a natureza. São as viagens, portanto, um ponto sempre decisivo. Nesse contexto, nossa proposta, então, é explorar a cultura do surf, tendo como ponto central a importância das viagens para uma ampla estética do surf, seja elas como meio, seja como fim, isto é, insistindo no surf, como também sendo a própria viagem. Mas quando falamos numa estética do surf, de que experiências propriamente estamos falando? Quais são essas experiências que os surfistas tanto procuram? Parece difícil canalizar tantas expectativas e valorizar uma única experiência como sendo o grande motivo dessas viagens. É claro, no passado e hoje em dia, muitos motivos estão associados às viagens de surf. Há não muito tempo, os grandes festivais que incluíam muita música e diversão nos anos 1970, por exemplo, no seu conjunto, poderiam ser um destino para muitas experiências, surfísticas e não surfísticas. Peço licença aqui pela invenção das palavras. Nessas experiências, destaco aquela que vinculamos à crítica dos costumes e ao engajamento do movimento da contracultura, dentro do universo de uma cultura urbana, ou à experiência de liberdade em momentos de repressão, etc. O surf profissionalizado, sobretudo dos últimos 20 e poucos anos, para lembrar um exemplo atual, exige grandes deslocamentos, porque o circuito profissional de surf escolhe alguns lugares espalhados pelo mundo, com diferentes tipos de onda, para conhecer o campeão mundial. E assim, a viagem de surf se torna também uma experiência de trabalho. O turismo de surf, uma verdadeira indústria em franca expansão, aborda tais viagens explorando o lazer e o consumo de uma maneira bastante instrumentalizada. Mas todas essas experiências, vinculadas ao mundo do surf, ainda assim parecem guardar, aqui e ali, o mesmo motivo que tento explorar aqui, de revelarmos algo a mais, que marca as surf trips, as viagens de surf, para além do trabalho, do lazer, ou mesmo de uma crítica política. O surf amador, mais ainda que o profissional, talvez tenha nas viagens seu ponto mais sensível, ou seja, aquela expectativa das experiências dessas viagens não é menor entre os amadores. Então, temos a nossa questão central: que experiência nos seus variados envolvimentos com a prática desse esporte os surfistas tanto procuram? Vou direto ao ponto depois de tantos rodeios. Uma resposta a essa pergunta foi dada pelo surfista profissional Danilo Grillo no filme Surf Adventures, um filme feito aqui no Brasil, década de 90, se eu não me engano, começo dos anos 2000. Dizendo ele, então, que surfa por causa do tubo. E por esse caminho, a experiência dos tubos seria um dos grandes motivos das surf trips. Mas, antes de avançarmos nessa discussão, eu gostaria de expor um pouco o que são os tubos e como essa experiência pode ser descrita de dentro e de fora do mar. O tubo é, ao mesmo tempo, uma característica de algumas ondas, que é um adjetivo, né, tubular, e uma manobra, sendo também, então, um substantivo. Uma das mais difíceis, o surfista é coberto pela onda enquanto ela quebra, se mantendo dentro do seu canudo, em sintonia com sua velocidade e depois, com sorte e habilidade, saindo. Para as ondas quebrarem dessa maneira, algumas variáveis precisam entrar em harmonia, como piso apropriado, direção, angulação da ondulação, força e potência média da onda, direção e força do vento, entre outros fatores que tornam tal característica tubular das ondas, muitas vezes raríssima para determinados locais. Pois bem, mas como tematizar essa experiência do tubo? Como nos colocarmos no lugar desses experimentadores do oco das ondas, dessa arquitetura natural e hoje em dia também artificial, dos espaços vazios aquáticos? Vídeos com microcâmeras instaladas em pranchas ou seguradas pelos próprios surfistas poderiam ser um caminho, mediatizando-se assim essa experiência, mas perderíamos outras percepções como força, velocidade, vento, temperatura, as emoções envolvidas como medo, atenção, respeito, etc.
Portanto, para diminuir toda essa distância que a mediatização impõe, talvez pegar um jacaré ou se colocar num tubo sem prancha, quando no rasinho as ondas quebram pequenas, mas ocas, poderiam ser outros caminhos mais imediatos para os não surfistas se aproximarem dessa experiência. Destaco, mais uma vez, aquele depoimento que foi bastante marcante para mim para valorizarmos a importância do tubo, algo sempre central, mas raramente visto como a essência do surf. Retomo a fala do Danilo Grilo: eu surfo por causa do tubo. Eu complementaria isso de outro modo, dizendo: não há surf sem a expectativa da experiência do tubo. Aqui peço licença para uma viagem metafísica, que é a seguinte: não seriam as viagens antes aquela experiência que proporcionaria chegarmos aos picos lugares de surf, né, com sorte, então pegar tubos? Ou seja, a experiência do tubo é importante, sem dúvida, mas as viagens parecem ter uma anterioridade. Em muitas situações, a condição para os tubos é a viagem mesmo como deslocamento, pensando que a grande maioria dos surfistas não mora na frente de picos de surf. Mas um alerta deve aqui ser feito para essa equivocada licença metafísica que pedi e já corrijo. É que a experiência do tubo é também uma viagem, um deslocamento e uma viagem espiritual e mística, eu diria, ou seja, aqui no surf parece não haver, então, a linearidade e o paradoxo da busca pela causa primeira, se a viagem ou o tubo são a essência primeira do surf, porque também o tubo deve ser compreendido como uma viagem. Deixo assim de lado o esforço de pensar numa estética do surf a partir dos tubos ou a partir das viagens, não indo buscar uma ontologia ou metafísica do surf, dispensando saber, então, qual das duas experiências seria a mais essencial, se a da viagem ou a dos tubos. Até porque, adianto novamente uma parte conclusiva do meu argumento, os tubos são também uma experiência de viagem, tanto a de um deslocamento em um túnel de água, quanto a de uma experiência mística com a natureza. E embora alguém pudesse objetar que no surf de ondas grandes, né, as ondas gigantes, por exemplo, o tubo não é tão importante quanto as viagens, porque conseguir completar a onda depois de ter entrado rebocado com o não, né, já seria suficiente para termos também uma experiência forte que mova as viagens desses atletas que arriscam suas vidas, e concordo com essa visão, mas eu diria que mesmo nessas situações permanece a expectativa e o desejo pela experiência do tubo, quando é possível, né, ali, evidentemente. Tocamos no ponto central da nossa comunicação sobre aquilo que pode ser considerado a grande razão das viagens de surf, a experiência do tubo, embora haja outras experiências que sejam importantes também, como a da experiência do sublime corporal nas ondas gigantes, o charme e a graça no pranchão, mas eu chamo a atenção para essa do tubo. E por quê? É por causa do risco guardado pela proximidade dessa intimidade, da expectativa e do desejo pelo tubo, mesmo quando pensamos em ondas menores? Acho que não. Certamente há um alívio em sair do tubo, mas esse prazer contido em completar o tubo, seja como for, pode ser ligado justamente ao prazer de se integrar à natureza, porque há um prazer contido também em tubos não completados, quando se entra, mas não se sai deles. E por alguns instantes se experimenta esse oco de água em movimento. Claro que um caldo de respeito a uma vaca, como os surfistas chamam, né, pode mudar esse prazer em desprazer em milésimos de segundo. Embora o tubo completado seja sempre mágico, integrar-se à natureza, ou seja, se manter na superfície mais ou menos ao mesmo tempo coberto de água, sentir um céu de água enquanto se está sobre as águas, de somente ver espuma ou não ver nada e ainda estar de pé sobre as águas, de sentir o abafado do túnel de água e o ar novamente batendo no rosto, de ser expulso dos tubos por seu bafo, o spray, e de tantas outras experiências que estão juntas dessa condição mais simbólica, que é estar na intimidade das ondas, de ser aceito pelas águas e não se precisar prender a respiração. Estar nesse oco das ondas, ocupar esse espaço vazio por alguns segundos, gera mesmo uma satisfação indescritível, uma felicidade enorme e uma vontade incontrolável pelo próximo tubo. Essas características que tento descrever como parte de uma experiência envolvem uma sintonia profunda do surfista
com a velocidade da onda, de poder frear ou acelerar para acompanhar essa massa de água em movimento, que ao mesmo tempo persegue o surfista, mas permite a ele estar junto dela. E estando bem junto, foge e acelera para sair. Essa é a viagem do tubo. Essa experiência de equilíbrio com as águas pode estar ligada, dentro do conjunto de conceitos da estética, àquela noção tão surrada nos últimos séculos, pelo menos os 2 últimos, a da experiência do belo ou da beleza como equilíbrio. De algum modo, o tubo exige um equilíbrio de velocidades, a do surfista com a da onda, uma condição rara e com isso garante uma integração do ser humano, mesmo que momentânea, à natureza. E é essa condição efêmera que parece fomentar novas buscas pela mesma experiência de novas e infindáveis viagens. Há motivos mais do que suficientes para valorizarmos o tubo diante de outras manobras do surf, e mesmo de pensarmos uma ontologia do surf a partir dos tubos. Mas se a razão das viagens de surf são a experiência do tubo, não se estaria aí, de algum modo ainda, instrumentalizando as viagens? Ou seja, não estaríamos neutralizando a sua importância e tornando-a invisível frente a outra experiência? Não, se pensarmos o tubo também como viagem, relembro o meu argumento. Preciso ainda também lembrar que o tubo se mostra misteriosamente, de modo que todo aquele esforço teórico que fiz agora há pouco de descrever sua experiência pode soar ridículo para muitos surfistas. E eu concordo com eles, eu também sou surfista. Embora, assim, se possa introduzir muitos num universo que é completamente distante. E aqui voltamos a tensionar experiência e teoria, porque a experiência direta e imediata é ainda necessária. Então, para falar das viagens do surf, eu preciso passar pelos tubos, completar, pelo menos teoricamente, uma compreensão do tubo, e, de algum modo, isso ser realizado aqui para a gente, né? Mas voltemos para as viagens pensadas como os deslocamentos, e elas também como experiências, e não tanto a viagem que são os tubos. E com isso eu completo a minha fala logo em seguida. Como são, então, as viagens de surf? Né? As viagens de surf, quando são feitas de carro, de ônibus, para pegar o mar com o vento terral ou com pouca força, começa cedinho da manhã. Na verdade, já no dia anterior, há um conjunto de preparativos. Muitas vezes saindo de madrugada ou com a primeira luz do dia, torcendo para o vento não entrar e bagunçar o mar. Hoje em dia, com todos os recursos de previsão de ondas, ainda se corre esse risco. Mas, há não muito tempo, era uma investida às cegas, observando como estava o vento na hora de sair, e muitas vezes se ia para a praia a si mesmo, muitas vezes a quilômetros de distância. Sair pelas ruas da cidade com as pranchas no teto do carro, ou carregando-as a pé, os ônibus, trens, barcos, de madrugada ainda escuro, todos os espaços vazios, remanescentes e transeuntes da noite anterior ainda circulando. É assim que começa a surf trip. Mas há também toda aquela resenha das surf trips de avião. Muitas vezes uma espécie de pré-viagem para te colocar no lugar onde começam as viagens que te levam para as praias. Os aeroportos são um caso à parte, pelo menos antes da pandemia. Todos lotados, sem espaço muitas vezes para carregar pranchas com tranquilidade, pranchas quebradas no percurso, despachadas erradamente para outros destinos, após longas conexões, caos. Como muitas vezes são viagens feitas com amigos, amigas, esse clima caótico é minimizado, com muito bom humor e muita expectativa. De fato, as viagens de surf podem ser vistas como uma viagem de amizade, no sentido de promover o encontro, mas um encontro marcado por uma experiência comum de querer estar de novo dentro da água, de dividir momentos de profunda alegria, de trocar conjuntamente energias com a natureza e de, eventualmente, ser solidário em perrengues complexos, pensando que muitas dessas praias estão isoladas de centros urbanos, outro paradoxo para o surf, como parte da cultura urbana, e que qualquer chave de carro perdida pode se transformar numa pequena odisseia, por exemplo, com direito ao arrombamento do próprio carro e a ligação direta feita com arame de fechar sacos de sanduíche, por exemplo. São aventuras sempre, dificilmente automatizáveis, na medida em que nos deparamos com um acaso, mas é um acaso fora e dentro da água, sempre. Pensando que o acaso dentro da água é o contato mesmo com o mar. Nesse sentido, se distanciam do turismo previsível e normatizado das agências e guias de viagem.
um risco para chegar, ficar e partir de volta. Não há momento da viagem de surf que não seja viagem propriamente, que não seja abertura e aceitação do acaso, desde a consulta da previsão de ondas, separação do material para viagem, partida, percurso, estadia, regresso e lembrança. Tudo é viagem. A relação mais direta com a natureza, movida pelo respeito, a experiência do convívio dentro desse universo místico, cercado, quando possível, por abrigos aquáticos efêmeros, pronto para ser visitados, e por amigos, seres humanos ou não, pensando no convívio com o mar e seus habitantes por excelência, golfinhos, tartarugas, peixes-boi, algas, corais e tantos outros. Obrigado, era isso, pessoal. Obrigado, Miguel. É realmente bom lembrar dessa experiência, né? Tanto como diz o Agamben, né? Da amizade como uma experiência estética, quanto do próprio tubo, né? Como uma experiência de intimidade com a natureza. Realmente a gente vai ter bons elementos aí para o debate em seguida. Obrigado aí pela exposição. Queria, então, passar a palavra para a Luciana, já agradecendo, Luciana, imensamente, né, a submissão do trabalho, a participação no colóquio. O título é O Lugar da Vida, por uma compreensão das migrações. E aí você vai ter aí em torno de 15 a 20 minutos, Luciana, para fazer a apresentação, com a ideia da gente retomar, ao final, o debate coletivo. Obrigado. Obrigada. Eu também agradeço a aceitação, né, dessa minha apresentação nessa noite. É uma alegria estar aqui. É uma alegria que é agigantada quando eu olho para essas telinhas e vejo a Carla Damião aqui, que é a pessoa que me envolveu nessa história toda, né, Carla? Obrigada pela confiança no trabalho que a gente desenvolveu já há algum tempo. Uma satisfação ouvir o Carlos e o Miguel, né, que me antecedem. Eu espero alcançar um pouco, né, do que vocês trouxeram hoje para a gente. Eu estou tentando compartilhar aqui e não estou conseguindo, na verdade está travado. A Luciana caiu da reunião, saiu, voltou. Tá, o seu microfone está fechado. Agora voltou. Desculpa. Não tem problema nenhum, tá tudo bem. Eu estava tentando projetar aqui, mas quando eu peço para projetar, ele me bloqueia. Eu preparei uma pequena apresentação para ganhar tempo, né? E vou falar um pouquinho. Você está colocando, você tem que escolher, quando você aperta apresentar ali, aí você escolhe uma das opções, tem, aí você compartilhou, agora foi. Se você apertar em compartilhar, acho que fica a tela toda, não é, Raul? Isso, aí você vai fazer o full screen, aí você pode ir passando os slides pela seta. Estão conseguindo ver já? A gente está vendo? Sim, estamos vendo. Você pode apertar tenta dar F5. Oi? Esse é o PowerPoint, né? Vai em apresentação de slides ali. Apresentação de slides. Deixa eu ver. Assim também dá para ver, né? É do começo, ali, ó, aquele primeiro, tá vendo? Foi? Não? Não. Eu posso deixar assim? Eu tento ampliar aqui um pouquinho. Tá ótimo, por mim não tem problema, assim... Nem é tão importante esse slide, né? Na verdade, eu queria ter preparado algo um pouco mais, com uma estética mais apresentável, mas eu não tive tempo. A gente está numa roda viva de final de semestre, né? Mas eu quero começar falando que eu pretendo conversar com vocês aqui um pouquinho hoje, essa noite, sobre o lugar da vida, que é um trabalho que a gente desenvolveu há alguns anos atrás. Eu e a professora Andréia, que é daqui da Universidade Federal de Goiás também, e o nosso objetivo era compreender os fluxos migratórios, né? A gente tinha um interesse muito grande
depois de alguns resultados que a gente alcançou, depois da leitura de alguns dados que foram disponibilizados, né, pelo IBGE, que o estado de Goiás e os goianos, né, o estado de Goiás ocupava a terceira posição como estado no Brasil que mais enviava cidadãos brasileiros para o exterior, né, particularmente para os Estados Unidos. Isso chamou muito a nossa atenção e a gente resolveu propor um projeto de pesquisa para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, que é a FAPEG, e a FAPEG liberou um recurso para que a gente estudasse os fluxos migratórios internacionais, envolvendo goianos, né, envolvendo goianos no mundo. A gente desenvolveu uma pesquisa interdisciplinar, interinstitucional, envolvendo professores e estudantes da graduação e da pós-graduação da Universidade Federal de Goiás e de algumas outras universidades do Brasil, como a UFMG, por exemplo, e algumas universidades de fora do Brasil, né, da Argentina e do Peru especificamente, e a partir daquele nosso interesse, a gente escreveu um livro, que é esse livro aqui, Migrações Internacionais e Políticas Públicas, Goianos no Mundo. Esse livro, ele traz para a gente um diagnóstico da situação de imigração internacional goiana no mundo, a partir dessa pesquisa que foi desenvolvida e financiada e resultou nesse livro, né? Um livro que, na verdade, é uma organização, é uma coletânea que reúne pessoas de várias áreas, desde a antropologia, passando para a economia, filosofia, sociologia, comunicação social, relações internacionais. Então, são pessoas que, desde um lugar altamente interdisciplinar, resolvem discutir com a gente, né, sobre redes sociais imigratórias, sobre a imigração internacional goiana, sobre trabalho, né, brasileiros e o mundo do trabalho no exterior. Haviam também escritas muito preocupadas em descrever uma espécie de perfil, né, do migrante goiano. Qual é o perfil desse sujeito que sai do Brasil e vai para fora? E esse material é onde a gente encontra dados percentuais, a gente encontra esse perfil desse migrante delineado, e a pesquisa como um todo, que começa em 2011, ela demorou 4 anos, e nesses 4 anos a gente conseguiu produzir esse relatório que a gente está exibindo aí para vocês, que é esse livro, que chama Migrações Internacionais e Políticas Públicas. Acontece que eu sou antropóloga, e eu viajei, eu fiz trabalho de campo, né? Depois de fazer um diagnóstico prévio de onde estavam esses migrantes, esses goianos e goianas que saíam desse estado, né? Principalmente para os Estados Unidos, principalmente para Atlanta, né? Que é o principal ponto de interesse dos goianos. Eu fiz o trabalho de campo, e esse trabalho de campo rendeu um diário de campo muito complexo, e a gente resolveu investir nessa outra proposta, que é o material que eu vou apresentar para vocês hoje, né? Resultou nesse livro que está aqui exibido, esse livro que chama O Lugar da Vida, uma tentativa de entender os fluxos migratórios e o migrante e a migração, mas que revela uma maturação de várias reflexões. A professora Andréia viajou comigo, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, e essas duas mentes inquietas começaram a trazer conceitos que são resultantes dessa experiência de pesquisa, desse trabalho de campo que foi realizado, e todo o levantamento bibliográfico e os dados que a gente conseguiu organizar levou a gente a escrever esse livro que chama O Lugar da Vida. A gente optou por trabalhar com essa capa. A capa, ela informa muito de uma percepção
de uma estética do migrante, conforme a que foi apreendida por nós durante o trabalho de campo. Essa escultura, essa obra, né, ela traz para a gente essa figura desse homem incompleto, esse homem que falta, né, uma parte, é um viajante que tem aí o seu peito, né, o seu coração arrancado pelo deslocamento. E essa capa, a gente acaba optando por ela porque ela revela muito das reflexões que a gente tentou fazer nessa escrita em dupla. A escrita, ela foi dividida em duas partes. Então, no primeiro momento, a gente tenta entender o fenômeno migratório, como é que acontece esse fenômeno, inserido em um tempo, em um espaço que é altamente complexificado quando a gente entra em contato com esse sujeito migrante, né? Esse sujeito, ele informa, no momento das entrevistas, uma memória que está presa a um passado acontecido até 30 anos atrás, a memória que ele tem do seu lugar de origem, da sua terra natal, é uma memória que apresenta fatos que aconteceram há muitas décadas, e esses fatos são trazidos imediatamente para o presente, no momento que esse entrevistado entra em contato com as entrevistadoras e mistura uma memória, né, que complexifica a concepção de tempo desse sujeito migrante, né? Tem alguns casos que são descritos na obra e que revelam para a gente como essa temporalidade é complexificada ao extremo quando a gente entra em contato com essas memórias do sujeito migrante, né? Por exemplo, nós entrevistamos uma senhora em Richmond, na Califórnia, que vive na Califórnia há 25 anos, e antes ela passou por alguns outros estados dos Estados Unidos. E quando ela saiu de Goiânia, ela saiu no final da década de 80, tinha acontecido o acidente do Césio 137 aqui na cidade. Então, quando a gente começou a conversar com ela, ela traz esse histórico do acidente radioativo que aconteceu na cidade como se fosse algo muito próximo, assim, né? Eu mesma não tinha mais essa memória do acidente radioativo, mas ela traz essa memória, né? Então, o tempo, ele é muito complexificado, né? E o espaço também, né? A gente sente que essa senhora que vive há 25 anos nos Estados Unidos, até hoje, não fala o inglês. Ela não aprende o inglês. Ela não vivencia na sua totalidade, toda a potencialidade que aquele local pode oferecer. Porque ela tem um objetivo claro: trabalhar para oferecer uma vida melhor para aqueles que aqui ficaram, né? Então, é em busca dessa vida melhor que esse migrante vai atrás. A dinâmica do deslocamento também acrescenta uma certa complexidade nessas temporalidades e nessa espacialidade que a gente estuda. Nós avançamos nas entrevistas, trazendo buscando, na verdade, uma resposta para essa vida que é narrada como se fosse uma vida fora do lugar, como o caso dessa senhora que a gente entrevistou em Richmond. É como se ela estivesse vivendo, mas como se ela estivesse fora do lugar, como se ela estivesse suspensa, né? Então, tudo isso é discutido por nós nos primeiros capítulos do livro, né? Esse lugar da vida, ele é buscado insistentemente para equacionar situações muito angustiantes e muitas inquietudes que são vivenciadas por esses sujeitos migrantes. A saudade é um termo absolutamente recorrente na vida desses migrantes.
Essa senhora, ela informa que tem uma saudade tremenda de Goiânia e ela vai para os Estados Unidos com o objetivo de ficar 2 anos e retornar, só que ela nunca retorna. 2 anos, aliás, é um número meio mágico, né? Os migrantes que a gente encontrou fora do Brasil, todos informam desses 2 anos, eles mudam, eles vão, eles viajam, eles se deslocam em busca de uma vida melhor. O argumento principal utilizado é de que precisam acumular, precisam melhorar a vida financeira, né? Então, o fator econômico pesa muito, mas quando esses 2 anos vencem, eles continuam, e continuam, e continuam por décadas, e nunca voltam. Essa senhora informava insistentemente que tinha que construir uma vida melhor para ela e para os filhos. Os filhos que ficaram aqui em Goiânia já são adultos, se formaram, são médicos, inclusive, e ela lá trabalha em um restaurante como cozinheira. Então, é difícil acessar isso que ela está chamando de uma vida melhor se a gente restringe a compreensão de que a pulsão para a migração, ela não é multicausal, né? As pessoas migram por questões econômicas, para melhorar economicamente de vida, né? Isso precisa ser problematizado, porque não é apenas o fator econômico que determina, né, a busca da vida melhor, mas outros fatores de dimensões muito mais subjetivas é que impulsiona esse sujeito migrante a migrar. Busca por liberdade, por exemplo, liberdade do exercício da vida sexual pode impulsionar um sujeito a migrar, por exemplo, e a realizar esses trânsitos, né? O que a gente acaba entendendo é que há uma espécie de ethos migrante, há uma espécie de perfil do migrante, um modo de ser migrante que independe de uma causa apenas ou de um desejo apenas, né? O que acontece é que o migrante aparentemente está em constante deslocamento. Mesmo aquele que depois de 2 anos retorna para o seu país de origem, sente uma necessidade muito grande em reiniciar um fluxo migratório, né? Ou para o mesmo lugar ou para outro lugar. Essa constatação a partir do trabalho de campo fez com que a gente entendesse que há uma espécie de ser migrante ligado a um ethos do sujeito que impulsiona os processos migratórios. Nós nos detivemos em estudar algumas categorias conceituais importantes, como redes migratórias, coletividades e identidades. Isso porque durante as entrevistas que a gente realizou, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a expressão um puxa o outro foi utilizada com uma frequência muito grande para justificar o porquê de ter migrado, né? Então a pergunta era o seguinte: mas por que você veio morar em Madrid, na Espanha? Por que você escolheu vir para Madrid? E ele dizia, porque um conhecido, a categoria conhecido, ela é muito forte, muito recorrente nas narrativas desses migrantes. Um conhecido veio para Madrid, eu não sabia muito bem onde era Madrid, mas um puxa o outro, e eu acabei vindo para Madrid. Isso fez com que a gente investisse uma energia intelectual na busca por compreensão da consolidação das redes migratórias para entender esse fenômeno no qual um puxa o outro e entender como a vida acontece, como a vida é buscada por esse migrante o tempo todo e como a vida é sentida como algo que está fora do lugar. Na parte 2, a gente se deteve em estudar os processos de deslocamentos e direitos humanos e dignidades. Eu sou estudiosa dos direitos humanos também, então na segunda parte a gente tenta entender como é que acontece essa situação de exercício dos direitos, né, direitos de cidadania, processos de interação
entre nações, processos transnacionais, como é que ele acontece nessa situação de diáspora, né? Como é que ficam as questões de direitos, né? Em contextos de migrações internacionais, como o estado de Goiás, por exemplo, tem propiciado auxílio ou efetivação de direitos para esses goianos que estão fora do Brasil, né? Tem alguma ingerência do Estado? Isso fez com que a gente entrasse numa discussão absolutamente aprofundada sobre processos de desterritorialização, constituição de identidades migrantes desterritorializadas, que revelam uma fluidez, né, nesse processo. Avançamos nas discussões sobre os transnacionalismos, a transculturalidade, para buscar entender como são vivenciadas, né? Como o transregional é vivenciado nesse espaço de transculturalidade. A gente segue buscando discussões mais aprofundadas sobre direitos humanos e políticas públicas de reconhecimento, isso porque é uma demanda, ela aparece com muita força, né, a partir dos relatos que a gente recolhe e analisa em campo. Há muitas denúncias, né, de processos de violação de direitos humanos, de indivíduos que são submetidos a processos de trabalho ou então a situações de vida absolutamente desumanizadoras. A gente chegou a visitar apartamentos, né, com 2 quartos, nos quais vivem e dormem 16 migrantes, 16 goianos amontoados num apartamento de 2 quartos. E isso leva a um processo de desumanização muito grande, cria conflitos a serem equacionados. A Embaixada do Brasil costuma não apresentar soluções concretas para situações como essa, como de superexploração no trabalho também, até porque o migrante, ele tem uma percepção da embaixada como um inimigo, é como se a embaixada tivesse ali para constatar onde estão os não documentados e mandá-los de volta para os seus países. Então, a embaixada ela é pouco acionada para a busca dessas garantias de direito. A gente avança buscando entender como pode acontecer uma espécie de relação ou cooperação entre o direito interno e o direito internacional para a proteção e promoção dos direitos humanos desses sujeitos migrantes que estão em situação de deslocamento internacional. E a gente caminha para a finalização fazendo algumas discussões sobre o mito do eterno retorno e questões de circularidade, como eu já falei anteriormente. Esses sujeitos migrantes, eles saem do país com a pretensão de retornar e muitas vezes saem em situação documentada e eles não retornam para o Brasil, o que faz com que eles entrem numa situação de irregularidade no país que eles estão habitando, né? Mas quando a gente conversa com eles, a ideia é sempre: eu vou voltar. É isso que é informado o tempo inteiro, né? Eu estou aqui, eu estou trabalhando muito, mas daqui 2 anos eu volto. Ou então, quando eles estão saindo, já que as redes de migração, elas não existem somente no momento da partida, mas no momento da estadia, no momento do retorno, essas redes operam com muita força. O que a gente percebe é que esse ethos migrante coloca o sujeito em uma situação de deslocamento constante e numa circularidade da qual o sujeito migrante dificilmente consegue sair, né? Ele não rompe com essa circularidade, mas ele se prende a uma espécie de mito, que é o mito do eterno retorno, né? A gente, aqui nessa lâmina eu trago são conceitos, né, do que seja mito, do que seja circularidade, para caminhar para uma finalização. Quando a gente busca, de fato, escrever
quando e onde se vive a vida. E aí nós acionamos o mito de Sísifo, que era para Homero, né, muito astuto e hábil e que contraria os deuses e recebe uma punição muito forte desses deuses, né? E qual foi a punição de Sísifo, né? Ele teria que empurrar uma pedra, né, até o cume de um morro. Só que antes de chegar no topo desse morro, a pedra muito pesada, ela rolava e descia. Quando ela descia, Sísifo desce para pegar a pedra novamente, para subir com essa pedra novamente para o alto do morro, né? Ele não logra êxito, ele não consegue nunca equilibrar essa pedra no alto do morro, mas ele não desiste do seu trabalho, né? Quando a gente pensa a situação do migrante, esse trabalho desenvolvido pelo migrante no exterior, ele é como empurrar uma pedra. É amenizado momentaneamente quando a pedra desce, ele está descendo para subir com a pedra novamente, ele sente um certo alívio, mas esse alívio é muito momentâneo, logo depois ele tem que subir com essa pedra novamente, né? Começar a empurrar novamente essa pedra para cima. Quando a gente conversa com os migrantes sobre o trabalho que eles desenvolvem, né, fora, no exterior, eles demonstram uma consciência muito grande do trabalho que desenvolvem lá, no sentido de que aquele trabalho não terá fim, é um trabalho sem fim, é um trabalho eterno, é um trabalho sem um resultado finalizado na sua completude, né? O que ele tem, de fato, é a consciência desse trabalho que ele desenvolve. E ele começa a entender que esse trabalho que ele desenvolve é o seu destino, né? Então, o migrante, assim como Sísifo, ele conhece o seu destino, e viver um destino é aceitar o seu próprio destino. O migrante que nós entrevistamos, ele sabe que não existe amanhã, e ele sabe disso mesmo antes de migrar, envolvendo todas as tensões, né, do processo de saída. Ele tem uma consciência disso e ele informa nas entrevistas que a gente realizou. E o migrante entende que a vida é uma repetição dessas atividades diárias. Ele se ocupa desse trabalho diário, alimentando o mito do eterno retorno, sem descanso. Nós nos deparamos com migrantes que trabalham 18 horas por dia, né, sem descanso, mas sempre na busca de uma vida melhor, que é o argumento explicativo mais utilizado por esses migrantes nesse processo de migração. Bom, o trabalho que a gente fez foi isso. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, e eu espero que a gente tenha a oportunidade de ler o livro juntos algum dia. Obrigada. Obrigado, Luciana. Muito interessante o trabalho. Pessoalmente, me senti muito tocado em várias partes, né? A minha vida é de imigrante, nasci em Belo Horizonte, depois de 2 meses não parei mais de viajar. Brasília, João Pessoa, Paris, Rio de Janeiro, agora Brasília, de modo que você tocou em muitas coisas que são a minha própria vida, né? E aí fiquei pensando, por exemplo, nesse tema do paradoxo do retorno, né? Que é, de fato, muito forte para o migrante. No fundo, não tem volta, né? Quer dizer, você pode até voltar, mas volta saído, né? Então, já é outra coisa, né? E essa eternização no lugar receptor é também acrescida de uma eternização da condição de imigrante, né? Você, no fundo, se eterniza como migrante também, né? Então, é um trabalho realmente muito interessante, muito atual, né? E acho que vai gerar aí um belo debate para a gente. Tem aqui algumas perguntas, gente, que eu queria já... Então, na verdade, assim, a gente tem 2 inscrições, da Carla e depois da Gisele, e eu já queria deixar algumas perguntas na sequência, para uma pergunta do Cícero para o Carlos,
um comentário, na verdade, uma pergunta e um comentário, uma pergunta do Luiz Gustavo e um comentário do Francisco, né? A pergunta para o Carlos, e já passo a palavra a você, Carla, só para mencionar já a pergunta para o Carlos quando falamos de cidades, acho que temos a tendência de tentar compreender por comparações. Por exemplo, ficar procurando qual seria o equivalente da Avenida Brasil em outras cidades, como Brasília, São Paulo, etc. Mas eu tenho a impressão que talvez a Avenida Brasil tenha reunido uma situação densa de corredor da suburbanização trabalhadora do Rio de Janeiro, de forma que talvez seja difícil de encontrar equivalente em outras situações urbanas. O que você acha? E aqui tem um comentário do Luiz Gustavo, que ele não talvez mais endereçado ao Miguel, porque fala do tubo. Ele diz o seguinte: a oposição entre interioridade e exterioridade é explorada inicialmente na filosofia através dos estoicos. Se o tubo, seção pelo interior da onda, representa a própria viagem, seria o surf também um deslocamento pelo interior de si mesmo? A estética do surf permite romper com a oposição interior-exterior? E um comentário do Francisco. Miguel, parabéns pela bela apresentação. Gostaria de pensar com você a relação entre o corpo do surfista e o corpo do mar. Penso que a onda é uma dobra, modulação entre superfície e profundidade, dentro e fora, água e vento, corpo do surfista e corpo do mar. Se surfar parece deslizar na superfície, é no tubo que se entra no movimento do mar enquanto superfície e profundidade. Me parece que você propõe um pensamento surfista, ou pensar tubular. Viajei? Então, Carla, a palavra é sua. Então, foi totalmente pertinente perguntar, viajei, né? Gente, boa noite, olha, muito obrigada, Luciana, eu sempre empurro para os nossos eventos, porque eu sei da capacidade dela e convidei novamente para participar aqui. Carlos, eu cheguei atrasado, porque eu estava no evento do nosso grupo de estética lá da Unpof, então eu não tenho uma pergunta para você, mas eu queria também não tomar muito tempo e fazer uma pergunta para o Miguel e para a Luciana. Primeiro, Miguel, assim, eu sou fã do surf, mas o máximo que eu cheguei perto foi do esqui aquático. Ainda tive um acidente horrível. Mas eu fico pensando, assim, para quem mora em São Paulo, né? Cresceu em São Paulo, o que significavam as viagens para surfar no litoral era acordar às 4 da manhã. E sair muito sóbrio. Carla, desculpa te interromper, é porque tem um microfone aberto do Coordenação GT de Estética, se pudesse... Pedro, acho que é o Pedro. Que está cruzando o sinal. Então, eu sempre vi assim, a dificuldade, quem não mora perto do mar, né, dessa viagem ser mais longa para chegar até o mar, né? E então, acho que você experienciou menos isso, né, morando beira-mar, e eu vi de perto que era isso. E então, assim, você fala da experiência do tubo. Eu fico pensando nas imagens, eu sou daquelas que assiste canal de surf, adoro. E as câmeras são sempre aquela tentativa de imobilizar o tempo, né? Então, sempre câmera lenta. E então, para como é que é a temporalidade dentro do tubo? Né? Você falou muito da materialidade, da experiência, mas essa temporalidade, porque a própria ideia de tubo ela leva para aquele infinito, né? Aquela ideia não de eternidade, mas de infinito, ou de um passado também, né? Então, quando a gente tem a imagem do tubo, em filmes, acho que eu lembro um do 007, sempre para voltar para algum lugar, né, de retorno, mas obviamente não é isso que acontece, e a atividade física é tão intensa, né,
quantos segundos, né, você conta, ou se isso realmente tem o efeito da câmera lenta que o espectador vê na televisão, né? Bom, mas eu gostei muito, né? Eu acho que você faz uma filosofia do surf, acho muito legal, fico entusiasmadíssima. Também você pode fazer uma filosofia da linguagem, porque surfista conversa diferente, pelo menos tem um vocabulário próprio. Então, e fala pouco, né? Aquela experiência de quem está esperando o sujeito que está dentro do mar, o cara que está dentro do mar esperando a onda. Então, a própria temporalidade da espera e da fala, que é diminuta, eu acho genial. Bom, enfim, era mais assim, só para te colocar essas questões. E a Luciana, eu sou apaixonada pelo tema, a gente conversou bastante, eu cheguei a fazer um projeto sobre os goianos, que teria até um título para uma ficção, que seria Pelas Bordas, né? Porque é bem essa situação de sair, né? E de ficar naquela situação limiar, né, que você não sabe se derrama ou se esvazia o copo, né, e aqui em Goiânia, quando você anda de táxi, Uber, qualquer veículo com motorista, esse motorista morou fora, em algum canto, e ele voltou, e aquele que vem pintar a sua casa morou na Espanha. Então é impressionante como um lugar do interior é tão internacional, por conta do fluxo migratório, né, que tem esse motivo econômico, mas eu imagino que o motivo político seja também crucial, porque é o único jeito daquele que economicamente está lá embaixo e voltar e economicamente, mas porque a política oprime, né? Assim, é uma hipótese, né? Mas que você deve ter trabalhado e talvez seja óbvia para você. Mas, enfim, e essa experiência, né, também da temporalidade, que é tão intensa, né, e tão variável, tão complexa, e a tua própria, né? Você e a Andrea, que se deslocam e vivem intensamente nesse período de pesquisa, né, esse trabalho de campo na coleta aí então, eu fico fascinada por todo o trabalho, porque eu acho que a antropologia é o máximo, assim, nesse sentido de ir, né, para experimentar também a condição, embora não seja a mesma, né. Então, eu estou falando um monte de né, mas assim, a questão para o Miguel é de temporalidade, a tua também, de certa forma, embora você tenha falado mais sobre ela, mas também essa questão política, né? Se a fuga, né, que cria uma cadeia, às vezes me lembra um pouco que na Alemanha, que eu morei 3 anos lá, eu via dos turcos, né, que chegam em família, que permanecem lá, a avó nunca aprende a falar a língua, e que cria um núcleo de um puxa o outro, né? E que aparentemente deveriam voltar para finalmente criar essa segurança econômica local e que não voltam, né? Então, que cria um novo status, né? Assim, familiar, sempre família, né? Então, se você acha que faz sentido isso. Pronto, são as duas questões e parabéns aí para as falas. Desculpa, Carlos, que eu não te ouvi. Gisele, você quer fazer a pergunta agora ou a gente faz um segundo bloco e você inicia o segundo bloco? Ou você quer fazer logo? Eu acho que eu vou fazer logo, porque também não vai ser muito comprido, não. Primeiro eu queria parabenizar muito esse encontro assim dos três, né? Acho que tocou bastante, né? A gente que está assistindo. Foram temas que realmente pegaram bem profundamente assim, né? Vários aspectos da condição humana. Então, vou começar de trás para frente. Luciana, o Tiago já falou, obviamente me lembrei da tua história, Tiago, porque essa sua, né, trajetória. Eu também sou migrante,
O Brasil também é um lugar de recepção de muito movimento migratório. Fiquei me lembrando muito da história dos alemães, por exemplo, que entraram pelo sul no século XIX e que foi assim horroroso do ponto de vista da questão da dignidade humana. Eles sofreram horrores, assim, né? Todas essas coisas contemporâneas da migração, esses abusos dos direitos, etc., isso foi experimentado também. Achei realmente muito incrível essa reflexão sobre o lugar da vida, né? Enfim, ela é um desafio, mesmo quando a gente não sai do lugar, imagina quando a gente sai do lugar desse jeito, né? Queria dizer também que eu lamentei muito que a Ampof não pôde ser realizada em Goiás, porque eu não conheço Goiás, eu nunca estive aí, só em Brasília, e eu estava doida para conhecer, né, o teu estado, ainda vou achar um motivo para ir. Mas, assim, ficou muito marcante para mim essa coisa, assim, se não quer enfrentar essa questão toda, essas condições todas que você falou, né, do Sísifo, né, viver que nem Sísifo, é melhor não sair, né, é melhor não migrar, né, como é que fica isso, né, assim, como é que a gente faz para não migrar, né, num momento, assim, que, sobretudo historicamente falando, né, a gente não para quieto, né, no lugar, enfim. Aí eu vou emendar no Miguel, né, que também tem esse lado inquieto, né, do surfista, né, porque ele pode estar no paraíso. Aqui eu tenho Baía Formosa, né, de onde saíram vários surfistas que estão aí na crista da onda, e eles vão mesmo para outros cantos, não importa que ali seja o melhor point do mundo, mas eles vão atrás, né. Mas aí me chamou a atenção se essa questão da experiência da viagem e do tubo, aí você falou que o tubo compensa a vaca, né, que o surfista toma aqui e ali, né, que, enfim, e aí me fez pensar se a vaca é o inesperado dessa viagem, né, assim, se é o lado misterioso, né, do tubo, e alguma coisa que leva, porque o surfista tem tudo arrumadinho, ele põe a prancha, ele arruma o carro, ele vê a maré, ele vê a temperatura, vê tudo isso, né, viaja, compra passagem, vai para o exterior, vai para a Indonésia e tal, mas e aí a vaca, né, que a vaca realmente é um negócio que, né, o que fazer, né, qual é o papel da vaca nisso tudo, né, e pro Carlos, Carlos, vou te falar, a Avenida Brasil também me toca assim profundamente, porque a minha família, minha avó, ela antes de eu nascer, ela morava na Avenida Brasil, né? Então, assim, eu quando me dei por conta como gente, assim, anos 70, né, por aí. E, inclusive, até antes dessas passarelas novas, que estou chamando nova, assim, né, porque tinha uma ou outra que era de concreto, né, são 60 quilômetros, então a Avenida Brasil realmente é um planeta, né, mas, assim, você realmente me joga, assim, para eu adorei as imagens e tudo. Depois fiquei até curiosa com uma tese que você citou aí de alguém que eu não peguei assim, depois vou pedir para você me passar, mas assim, realmente tem uma memória, assim, uma lembrança, né, dessa coisa meio gigantesca, daquela super avenida, com aqueles fluxos, assim. Então, quando eu dormia na casa da minha avó, né, ficar ouvindo aquele barulhão que não para nunca de trânsito, né. E aí, exatamente, né, como você... Aí, por exemplo, em relação a grandes avenidas, pensei, por exemplo, nas marginais de São Paulo, né, Carla aqui de lá. As marginais de São Paulo são os viadutos, né, ao invés de passarelas, são as pontes, né, de carro. Você não vê ali esse negócio de pedestre, mas na Avenida Brasil é realmente uma circulação a pé, né, que é possibilitada por essa questão das 30 e tantas passarelas, está tudo numerado ali, né, que vai assim a perder de vista. Então, eu queria só pedir para você falar um pouco dessa coisa das passarelas, porque elas me parecem humanizar um pouco e transformar aquela inóspita avenida, né, que tem milhões de pistas e hoje confusas, porque cada uma numa velocidade, etc.,
mas que, ao mesmo tempo, dá uma configuração assim, meio de bairro ali, né? Você vai de um lado para o outro assim, e tem enfim, uma ligação muito especial, assim, muito exclusiva, eu acho, dessa imensa avenida aí que, enfim, congrega tantos bairros e momentos distintos. E é isso, obrigada, gente, adorei, viu? Era isso. Gente, fiquem à vontade, então, para ver quem começa. Começar pela ordem, né? Vamos, Carlos. Você começa aí. Pode ser. Então, acho que o Cícero falou esse ponto de procurar esses referentes, né? Acho que tem, aproveitando essa coisa da viagem, tem a imagem que o pessoal recorrentemente fala isso, né? Que tem aquele viajante que é permeável e vai ver as coisas sempre novas, e tem aqueles que vai buscar a própria casa nos outros lugares, né? Vai olhar assim e falar, até que o pessoal até fala, né? Que Paris é a Manaus europeia, né? Esse tipo de coisa, assim, que é meio que assim, você meio que impermeável a alguma coisa, meio que assim, vai para um lugar e meio que, isso aqui é parecido com tal coisa, né? Sempre tem essa recorrência, né? E para algumas cidades isso é mais comum, e outras cidades menos comum. Acho que isso, de fato, assim, Cícero, acho que não tem paralelo mesmo, particularmente. E acho que também, assim, se a gente pegar os dois textos, né? Que eu levantei aqui como problema, o do Álvaro Domingues, ele está pensando no objeto potencial, né? Um objeto do conhecimento, que ele fala sobre Portugal, mas ao mesmo tempo essa Rua da Estrada é um ensaio, então ele tem uma definição que é aberta o suficiente para estar em qualquer lugar, e você pode se apropriar daquilo e ver fagulhas disso em outros espaços. E tem uma leitura que é mais circunstanciada, que é um pouco a perspectiva do Ventura e da Scott Brown, que é assim, de olhar e falar da Strip especificamente de Manhattan, mas é talvez muito mais por uma questão de bairrismo, né, dos americanos e tal. Eu acredito muito mais no investimento, enfim, acho que não tem muito isso, né? Acho que às vezes você vai investir no objeto do conhecimento, um objeto potencial, às vezes você vai investir numa leitura circunstanciada, assim, né? A tese, que é o do Renato Gamarrosa, ele é pesquisador da Fiocruz, né? Ele fez no ProURB essa tese orientada pela Margarete Pereira, entre Avenida e Rodovia, a história da Avenida Brasil, 1906-1954, defendeu em 2006, se não me engano. E é uma tese da história, né? A Margarete, pesquisadora do campo da história do urbanismo da cidade. E aí acho que e na tese dele tem muito essa coisa das passarelas, né? Acho que é bom ver a medida, assim, o trabalho dele acho que a gente pode ver entre atores e processos, assim, e ele vai um pouco mostrando como que, de fato, os campos de influência e vão reconfigurando os projetos de urbanização e como uma necessidade. Ele vai mostrando um pouco as necessidades decorrentes de porque enfim, claro que um dos polos desse processo é o campus lá da Fiocruz, mas ele vai citando outros e mostrando como que esses espaços foram, em alguma medida, criando essa heterogeneidade ao longo da via, né? Então, acho que é um trabalho interessante para refletir sobre esse trecho urbano e as viagens possíveis nesse inventário de realizações aí. Bom, eu vou responder brevemente, começando pelo final. A Gisele perguntou, né, se a vaca, que é quando o surfista cai, enfim, não consegue completar o tubo, se isso é o inesperado, né? Eu diria que é mais comum, né, no exercício que se tem dentro da prática de aprender a pegar tubos, né, que é muito mais comum a gente cair do que sair, né? Então, assim, muito mais o esperado é a vaca, né? O inesperado é que é sair mesmo com essa habilidade toda que os experts, né? A gente vê muito nos filmes só aquela parte editada, né? Em que os tubos não completados somem, né? Ou ficam para o final para a gente rir um pouco e tal. Mas no fundo é muito mais comum cair, né? E para Carla eu diria
que, de fato, é tudo muito rápido, né? E os filmes realmente fazem de propósito essa câmera lenta para poder pegar um pouco mais aqueles breves segundos, né? E mostrar para a gente, né? Porque numa velocidade normal a gente pegaria pouco. Então é interessante ver esse esforço, digamos assim, da perspectiva da edição dos filmes, de como eles precisam baixar a velocidade para a gente poder entender um pouco mais o que está acontecendo ali dentro. Né? Porque as ações, pelo menos até onde eu consigo observar, são muito rápidas, né, dentro daquele universo ali. Então, são milésimos de segundo, então não tem muito o que pensar, né, são movimentos instintivos, né. Então, de fato, essa velocidade é realmente marcante. Sobre a pergunta do Luiz Gustavo, sobre a relação que ele faz com a questão dos históricos, eu achei muito interessante isso, né, que ele pergunta se a experiência do surf permite romper com essa oposição entre interior e exterior, né, vendo o tubo, né, como uma viagem, né, como uma experiência que poderia ter um efeito simbólico, talvez, se eu entendi bem, né, no sentido de a gente quebrar um pouco com essa barreira, né, entre interior e exterior, justamente ali onde você realmente está coberto de água, né, então ali você está dentro, mas ao mesmo tempo você está fora da água. Né. Achei muito boa a imagem, vou tentar desenvolver um pouco mais isso, né, e a relação com os históricos, né, no sentido de ser uma viagem interior, né, de respeito à ética, né, e ao comportamento, eu acho interessante, mas realmente, esperando as ondas como os surfistas esperam, eles têm muito tempo para pensar sobre si mesmo, né, lá dentro também. Eu acho que isso é interessante de colocar. Embora muita gente queira entrar na água para surfar e conversar e brigar com os outros, né, que também é muito comum. Sobre a fala do Francisco, eu vou responder bem de maneira breve, lembrando a ele que o próprio Deleuze tinha feito um pouco essa referência, né, do surfista como esse que se mantém na imanência, né, aquele desafio trágico, né, da filosofia deleuziana de se manter na imanência, né. E aí ele escreve um livro, em algum momento aparece, não sei, eu acho que é umas entrevistas que ele dá, né? E aí ele fala que, quando começou a externalizar de maneira mais pública, né, que a questão principal dele era a questão da dobra, né, que explica, inclusive, a própria compreensão da construção do conceito, ele disse que recebeu uma carta dos surfistas, dizendo, olha, nós também somos filósofos, porque a gente pega tubo, a gente está no meio da dobra, né? Então é muito interessante aí essa relação, né, que surpreendeu inclusive o Deleuze, né, ele teve que incluir os surfistas aí na filosofia da dobra. Então agradeço, Francisco, querido, aí pela questão, não viajou de maneira nenhuma, se você viajou, o Deleuze também viajou, então é isso. Mas eu acho que nenhum e nem outro viajou, não, eu acho que tem muito a ver. Obrigada, Gisele, pela pergunta. Eu acho que você está absolutamente certa, assim. O Brasil é um país de migração, o Brasil é um país de imigrantes, né? Muitos autores que a gente leu e que aparecem, sobretudo, no primeiro livro que a gente escreveu, onde aparecem mais os dados, né? Remontam ao período colonial, né? Esse país ele é inaugurado sobre um potente processo de migração e deslocamento, e aí esses autores começam a falar em ondas, né? Há ondas migratórias, a gente podia começar a conversar com o Miguel agora sobre os tubos, as ondas, né? Mas há ondas migratórias, e essas ondas, elas variam de acordo com o tempo, né? Se invertem, se no início a gente tem europeus, por exemplo, ocupando esse território, né? Numa segunda onda, a gente tem brasileiros saindo e fazendo um movimento contrário, e elas são cíclicas e constantes, né? Isso é absolutamente estimulante, né, para uma pensadora, né, como você, ou como eu, como a Carla, assim, a gente começa a viajar mesmo nesses processos e buscar explicações, né,
E aí, Carla, algumas explicações chegam, inclusive, pela boca dos migrantes, como relacionadas a um único motivador, se a gente pensar nas motivações para a migração, né? A motivação que aparece em larga medida é a econômica. Quando se fala eu migrei em busca de uma vida melhor, rapidamente a gente pensa na econômica. Mas basta mais de 10 minutos de conversa para você entender que não é bem por aí, né? Há outras motivações, a política, ela entra com uma força absurda, né? Ela até porque muitos desses migrantes não têm uma ascensão econômica, né? Nesse processo de migração, eles não têm, e muitos deles não retornam porque não alcançaram mesmo aquilo que eles próprios estabeleceram como metas para oferecer essa vida melhor, né? Então, as dimensões políticas, elas entram com muita força, né? São realmente multicasais e as motivações são absolutamente plurais, assim. No estado de Goiás, por exemplo, a população que mais migra é a população de Anápolis, né? É incrível, Anápolis está no topo, assim. Eu estava em Atlanta, em Marietta, e chamei um táxi, e o taxista parou, e o motorista do táxi era de Anápolis. Eu fiquei, assim, em estado de choque com aquilo. Eu falei, mas como assim, né? E é muito interessante eu encontrar esse motorista de táxi em Atlanta, porque a JBS, que é aqui de Anápolis, ela inaugura, né, uma empresa, um frigorífico na Irlanda, né? Isso faz com uma quantidade muito grande de anapolinos vão para a Irlanda. E alguns não conseguem, mas o germinal da migração é instituído pelos conhecidos que foram. E aí não importa se é Irlanda, ele vai devolver a informação dizendo o seguinte, olha, migrar é muito bom, você tem seu trabalho reconhecido, o salário é melhor, as condições de vida são melhores, mas não dá para você vir para a Irlanda porque a JBS já está com o quadro completo. E aí o outro fala assim, então vai para Atlanta. Aí a gente que é pensadora fica buscando conexão entre Atlanta e Irlanda, que são universos completamente diferentes e realidades completamente diferentes, mas o impulso para a migração segue, ele vai acontecendo, né? E aí, Carla, a gente começa a pensar como é que pode um estado que está no coração do Brasil, sem fronteiras, inclusive eu gostei muito do título que você dá, pelas bordas, né? Por causa de border mesmo, fronteira, porque a gente não tem, né, essa fronteira que num primeiro momento facilitaria, né, os fluxos, os trânsitos, né? E eu consegui relatos muito interessantes. Por exemplo, eu encontrei um goiano em Portugal, de Pirinópolis, e ele era muito bem sucedido em Pirinópolis, ele tinha um restaurante ali na Rua do Lazer, casado com uma mulher, tinha um filho, e ele vai para Portugal, ele vai para Lisboa, e os 3 primeiros dias em Lisboa, ele dorme no aeroporto, porque não tinha para onde ir. É uma coisa, assim, impressionante. Aí ele consegue se estabelecer, consegue um emprego, e lá ele se descobre gay. Né? É muito interessante, porque quando a gente vai conversando, a gente percebe que o que motivou a partida dele essa necessidade de livre exercício da própria sexualidade. Né? É muito interessante perceber isso. Né? E quando a gente pergunta para ele, a resposta que ele dá, Carla, eu perguntei, mas por que você migrou? Por que você saiu, né, de Goiás e do Brasil? Ele falou assim, porque aquilo ali era muito pequeno, eu não cabia naquele lugar. Então, a gente percebe parece uma expansão do próprio, um desejo de expansão do próprio corpo, da própria existência e da própria vida, que está preso naquele lugar e precisa sair, né? E isso acaba virando um comportamento muito recorrente, acaba virando um ethos, que é esse eterno desejo de sair, de ir, de viajar, de se deslocar. A gente encontra em cidades muito pequenininhas dos Estados Unidos pessoas com o mesmo discurso. Saíram de Goiânia porque
queria crescer, eu precisava crescer, aquilo ali era muito pequeno, para mim moro numa cidadezinha de 6.000 habitantes nos Estados Unidos, então assim, a gente precisa avançar em algumas reflexões absolutamente profundas, né, que envolvem inclusive esse desejo de constituição do lugar da vida, qual é o lugar da vida, onde é que cabe, né, essa vida, né, e a própria noção de lugar e de temporalidade precisa ser ampliada, né, para que alcance, né, essa pulsão pela migração. Eu acho que é isso que eu tentei responder. Eu quero agradecer muito a participação, né, nessa roda de conversa. Obrigada também por ouvir, Miguel e o Carlos. E obrigada, Carla, mais uma vez. E eu estou impressionada com a energia do Tiago, porque ele estava em todas que eu entrei. Hoje foi o dia do Tiago. Só uma coisinha rapidinha, quando ela falou da Irlanda, né? Eu cheguei a fazer um projeto, mostrei para as antropólogas, colegas, né? Com uma cidade na Irlanda que tinha uma população de 40% de goianos. Assim, 40%. E né, que era de um frigorífico, não era JBS, que parece que fechou em Anápolis, e eles, a gente tem que lembrar também que de Anápolis vem um filósofo muito conhecido, que é o Safatli, e Anápolis exporta de tudo, mas é interessante, assim, perceber aquilo que os alemães, né, tem uma palavrinha-chave, que é o Fernweh, que ao contrário do Heimweh, é a vontade de pertencer a outro lugar, essa pulsão que você disse, né? E que está no nome da personagem aí do Nomadland, que é Fern, né? Então, eu acho que é bem complexo o assunto, né? Mas o econômico pode ser verídico, né? Mas ele é assim, pequeno até comparando com, né, o que é pequeno, comparando espacialmente com a Europa, Goiás é uma imensidão, como é que pode ser pequeno? Mas, enfim, os hábitos e costumes podem apequenar tudo, né? Tá certo, parabéns aí, viu, para vocês todos, muito bom. Parabéns, Thiago, também, imbatível hoje. Obrigado, Carla. Eu não sei, a gente, obviamente, teria muito assunto, acho que são 3 temas maravilhosos, mas pelo andar da hora, acho que a gente pode encaminhar, né, para o encerramento. Não sei se Miguel, Carlos e Luciano ainda querem fazer algum comentário final. Eu só queria agradecer também a escuta, né, de todos os ouvintes aí, todos e todas, né, que estão aí até agora com a gente, as perguntas que foram colocadas, o interesse, e também dizer que eu adorei muito a fala do Carlos Henrique, muito interessante, ele tinha até algumas questões assim para colocar, e acho que o Zé tocou um pouco essa questão das velocidades, né, e essa questão que a Luciana colocou também do ethos, né, esse impulso aí que a Carla lembrou, ser alguma coisa também importante, né, nas análises das migrações. Eu adorei, realmente, achei muito interessante, ter fazer algumas vinculações aqui com o meu tema, mas queria parabenizar os dois também pela excelente fala aí, foi um prazer estar dividindo aqui esse espaço com vocês. Eu também, então, queria proferir aí umas palavras finais, agradecendo, né, aos 3 pelas apresentações, particularmente, né, enfim, talvez por uma dessas coincidências, então, 3 temas que me tocaram diretamente. A Vinda Brasil eu não comentei muito, Carlos, porque não tinha tempo, mas acho que é uma das belas metáforas, né, para entender o Rio de Janeiro, a complexidade do Rio de Janeiro, né? Acho que a Vinda Brasil é um belo signo para a gente pensar o Rio. O tema das migrações eu comentei, né, e agradecer o Miguel por retomar aí uma parte da nossa amizade que começou também, de certa forma, com o surf, né? A gente tinha aí 10 anos de idade, me lembro que nunca esqueci essa cena, que a novidade foi que o Miguel e o Rafael, o irmão dele, tinham ganhado uma prancha, era a primeira prancha da turma da rua.
Até então, a gente tinha uma prancha de isopor, e eles tinham ganhado uma prancha de resina e tal, e ficamos na esquina da rua esperando eles chegarem com a prancha. Daqui a pouco a gente vem os dois, ele e o irmão, carregando a prancha na cabeça, tão pesada que era a prancha, que não conseguia carregar. Mas, por invenção dos nossos pais, devem ter pensado, bom, vamos dar uma coisa mais velha para eles irem começando, para ver se esse negócio vai pegar mesmo. Não deu outra, né? Até hoje, Miguel continua surfando aí e fazendo disso a inspiração agora filosófica, né? Então, muito bom mesmo. Gente, então é isso, né? Eu queria agradecer a todos pela participação, agradecer ao Raul por estar conosco, a Viviane, que também tinha feito um comentário no começo, Miguel, que eu esqueci de comentar, porque estava lá em cima, eu fui baixando aqui o chat, mas falando dessa questão que você comentou, né, do tubo ser, de certa forma, uma experiência de um tempo que incorpora todos os tempos, né, uma temporalidade, vamos dizer assim, que integra, né, de passado, presente e futuro, e de alguma maneira isso mostra uma certa deriva oceânica que ela está, obviamente, fazendo um elogio, né? Então, eu queria também destacar essa fala da Viviane, que ela tinha feito no começo, eu tinha esquecido de levantar. Tá bom? Acho que é isso. Amanhã a gente, então, tem a conferência, né, no mesmo horário, às 10 da manhã, e o seminário segue até quarta-feira. E eu diria, eu queria realmente falar isso, que eu acho que o colóquio tem a capacidade de fazer com que a viagem provoque uma diversidade, né, muito rica de leituras, né, talvez por ser um tema tão presente, mas talvez pouco refletido, né, do ponto de vista ainda acadêmico, estrito sensu, né, mas que a gente tem visto aí a capacidade dele ser um atrator, né, de uma diversidade de temática muito interessante. Eu queria realmente fazer esse registro aí, viva a voz para todo mundo, aproveitando o momento. Então tá, gente, obrigado, boa noite, até amanhã. Legal, boa noite. Obrigado, Thiago, valeu. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, colegas. Tchau.